Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta a mais um vlog aqui do canal, gente. Vamos bater um papinho. Hoje aqui pra mim é sexta-feira, só que eu tinha que terminar de gravar a videoaula dessa peça aqui, porém eu não finalizei a base e também a minha unha está muito feia, né? Tirei o esmalte ontem. E aí, não dá pra gravar a videoaula. Então, eu aproveitei e fiz o quê? Coloquei as minhas cobertas ali na máquina pra lavar. Ontem eu lavei a do Bruno, uma cobertinha da Ana Clara. E aí, hoje eu tô aproveitando e tô lavando a minha e mais duas cobertas. Aproveitar pra lavar, né, gente? Porque o friozinho tá chegando. Então, vamos aproveitar e já lavar. E aí, vou esperar, né? Vou finalizar essa base aqui, fazer as quantidades de carreiras que tem. Aí eu vou guardar ela e vou terminar de fazer esse tapete aqui só na segunda-feira. Não vou gravar vídeo hoje porque não vai dar tempo, não vai ter como eu gravar. Por conta que agora já tá na hora de fazer o almoço. Daí o Bruno chega, parece que ele não vai trabalhar depois do almoço, né? Aí não dá certo, aqui pra mim não dá certo. Quando ele tá aqui, eu travo, não gravo vlog, eu não gravo videoaula. É a coisa mais estranha, não sei o que acontece. Então, passei um batonzinho pra aparecer lá no Instagram, que eu vou estar postando algumas das peças que eu tenho disponíveis. Os Reels que eu tô postando lá tá assim... as pessoas estão interagindo, né? Estão curtindo, estão me mandando mensagem. Só que uma cliente lá, uma pessoa, né, que não é cliente, nunca comprou, mas vai se tornar, né, gente, em nome de Jesus. E aí ela mandou mensagem, mas ela queria um azul, ela queria 6. Um cone de barbante não dá pra fazer os 6 suplá que ela queria, né? Então, eu não fiz, aí ela não mandou mais mensagem, eu também não mandei mais. Porque eu não quero tá pegando encomenda, né? E aí... é isso, então vamos lá, gente, vou contar um pouquinho da história, como que o crochê entrou aqui na minha vida e permanece até hoje. Vamos lá. Eu trabalhava numa empresa bem grande aqui da minha cidade e por conta de alguns problemas eu tive que sair, né? Tive que sair, eu pedi para eles me mandar embora, mas eles não me mandou embora. E aí, eu acho que eu tive que pedir conta. Então, eu recebi bem pouco. Na época lá, eu recebi uns 2.000 e pouco. E daí, eu tinha um carro, né? Eu tinha comprado um carro, um Celta de 4 portas. E eu pagava a prestação desse carro, gente. Só pra vocês terem ideia, era mais ou menos... era mais de 500 reais, acho que era 500 reais e 24 centavos. A máquina de vez em quando vai fazer um barulhinho ali, tá? Então, eu tinha que me virar, né? Eu recebi o seguro-desemprego, eu tava recebendo a parcela do seguro-desemprego, mas assim, era pouco, então eu precisava arrumar um outro serviço. Daí foi quando a minha irmã me ligou, dizendo que tinha um serviço ali, que se eu não queria ir, era de faxinar uma clínica. Eu tinha que limpar a clínica pro doutor lá atender na clínica. Então, eu fui lá, conversei com ele, o salário era 450 reais, muito pouco, né, gente? Porém, eu precisava desses 450, já ia inteirar com o salário do seguro-desemprego, eu ia conseguir pagar todas as minhas contas, eu tinha um empréstimo de mais de 2.000 reais no banco. Naquela época, eu era a louca das contas. Hoje eu penso que eu tenho conta? Não, gente. Eu tinha muito mais naquela época que eu trabalhava, que eu achava que eu tinha um porto seguro, né? Eu posso sair pegando dinheiro em todo canto. Vou só pegar minha agulha. Que eu tinha um porto, eu tinha o meu emprego, então eu ia pagar. Então eu saía pegando dinheiro com o meu padrasto, com a minha mãe, no banco. Então era uma loucura e eu tive que sair desse serviço. E aí eu pegava esse dinheiro emprestado, pegava mais, pegava mais. Pra que eu não sei, pra gastar tudo à toa, porque eu não comprava nada. O carro, eu dei a minha bis, que eu tinha uma bis, e
Eu tive vários acidentes com essa bis, vários. Aí uma vez eu pedi pro pastor, eu tinha uma igreja lá perto de casa, e aí eu pedi para esse pastor, eu sempre ia nessa igreja. Eu pedi para ele orar, eu pedi para uma irmã orar para mim, ela orou. Aí ela disse que na hora que ela abriu a Bíblia para orar para mim, em intenção a mim, ela disse que eu ouvi um grito, e dizendo ela que o grito era do demônio. E aí ela começou a orar, e ela disse que me viu morta em cima da bis. Então eu vendi a bis urgentemente, né? Eu fiquei doida para vender, e aí eu consegui trocar ela no carro. Aí eu consegui trocar ela no carro, né? Dei tipo que uma entrada, e as parcelas do carro eu que tinha que pagar. E aí eu paguei, e eu precisava do dinheiro. Então eu pedi conta do meu serviço, porque eu tinha que pedir conta desse serviço por causa de uns problemas que estavam acontecendo. Então eu dei entrada no meu seguro-desemprego, comecei, né? Eu acho que não tinha começado ainda a receber. Aí eu fui atrás de um outro serviço, arrumei esse serviço, comecei a trabalhar nesse serviço. Era muito bom, gente, o serviço da clínica. Eu não sei, eu acho que eu saí porque eu fui abrir a loja. Aí eu entrei nesse serviço, eu limpava a clínica. Era uma clínica de raio-x do corpo e dos dentes, né? Então, nessa clínica tinha essa sala que era só de raio-x da boca. Tudo que era da boca, essa menina lá tirava o raio-x. Meu brinco, ó, gente, que eu vendo aqui na Simone Biju. Lindo, né? Então, eu limpava tudo, limpava porta, janela, deixava tudo limpo. Não podia jogar muita água, tinha que ser pouca água. Mas assim, os cantinhos que eu não ia água, eu tinha que limpar com a buchinha e passar pano, porque tinha que ser impecável, gente. A limpeza tinha que ser bem feita. Só que o patrão não era enjoado, né? Ele era muito de boa. Ele falava assim, ó, você pode vir de manhã, né? Ou à tarde. Só que às 7 horas da manhã, eu preciso que a clínica esteja limpa para que eu possa receber os pacientes. Então, às 7 horas da manhã, lá dentro tinha que estar tudo limpo. Então, eu escolhia o meu horário. Eu ia às 5 horas da manhã, porque eu fui alguns dias, né? Baseei o horário, eu fui à tarde. Baseei alguns horários. Então, eu sabia que 7 horas da manhã lá já estava limpinho. Na época, a Ana Clara estudava de tarde, então eu deixava ela dormindo com a minha mãe, né? Porque eu morava na casa da minha mãe. E aí, eu ia para essa clínica às 5 horas da manhã. Lavava tudinho e eu ia embora. Quando eu ia embora, que eu chegava em casa, a Ana Clara estava sentadinha lá na porta de casa, numa cadeirinha, brincando com os gatinhos, com os cachorros e me esperando. Gente, era a coisa mais bonitinha que tinha. Então, eu comecei a ver. Lá em casa não tinha internet nessa época, gente, era poucos lugares que tinha internet. Eu vi um barbante lá na minha mãe e pensei, acho que eu vou fazer crochê. Eu já tinha feito aula de pintura, de bordado, mas crochê parece que era um trem assim que eu pensava assim, eu não consigo fazer isso aí não, gente, não entra na minha cabeça. Lá nos cursinhos, né, daqueles que a gente vai quando a gente é mais jovem, na época de escola. E aí eu vi um barbante e falei, mãe, me ensina a fazer umas correntinhas. Aí ela começou a me ensinar, mas ela não tinha paciência e eu muito menos ainda para aprender com ela. Aí eu tinha um celularzinho, entrei no YouTube, pesquisei como baixar vídeo do YouTube pro meu celular para quando eu chegasse em casa eu assistisse. Gente, olha para vocês verem, tanto que quando a gente quer a gente faz, né? Então eu ia pro meu serviço, lá no meu serviço tinha internet. Eu chegava meia hora mais cedo lá no meu serviço. Daí eu entrava no YouTube, baixava os vídeos. Quem dava aula ainda aqui no YouTube, que eu assistia os primeiros vídeos, acho que a primeira florzinha foi da Simone Eleutério e da Diane Gonçalves. Foram os primeiros canais que eu vi aqui, que eu consegui fazer, né? Eu baixava esses vídeos, chegava lá em casa, eu começava a assistir e perguntava, mãe, tá certo, mãe, é assim? Aí minha mãe me dava algumas coisas que ela sabe fazer.
mas não faz, mas ela sabe. Então, eu comecei a fazer. Se eu tiver as fotos aí dos primeiros tapetes, eu vou estar deixando eles bem aqui, ó. O meu primeiro tapetinho que eu fiz, eu vou estar deixando a fotinha dele bem aqui, que eu acho que eu tenho aqui na galeria do meu celular. Se eu não tiver aqui, eu tenho lá no meu Facebook. Os 2 primeiros tapetes que eu fiz, eu não quis vender ele, né? O primeiro eu vou deixar aqui. E o segundo é de uma borboleta, se eu não me engano. E aí eu não quis vender eles. Aí os próximos eu fui fazendo, né? Fui elaborando, fui fazendo florzinha. Tudo assistindo videoaulas aqui do canal, aqui do YouTube, né? E aí começou a sair umas peças mais bonitas. Naquela época o barbante era tão baratinho, né, gente? Antes da pandemia era tudo baratinho os barbantes. Aí eu comecei a fazer, foi ficando bonito e eu comecei a vender. Foi assim que o crochê entrou na minha vida. Eu trabalhando, assistindo vídeos aqui do canal. Só que eu precisava de dinheiro. Eu precisava de dinheiro porque eu tinha muita conta para pagar. Então, eu comecei a vender uma aqui, uma ali, uma aqui, uma ali. E aí eu fui começando a fazer mais, comprando barbante, né? Vendendo. Minha mãe me deu o primeiro cone, foi minha mãe que me deu, que tava lá na estante. E eu pedi dela e ela me deu. E aí eu fui fazendo, fui vendendo, fui comprando mais barbante, fui fazendo, fui vendendo, fui comprando mais barbante. Eu não comprava essa quantidade aqui que eu tenho. Eu comprava pouquíssimos, né? Fazia, vendia, comprava mais. Fazia, vendia e comprava mais. Aí eu fui na igreja lá em Trindade, na igreja da Nossa Senhora da Aparecida. Vou contar isso aqui pra vocês. Não é que eu tô querendo me gabar, não. Mas vai servir até como um exemplo, eu acho, né? Pra algumas pessoas, não sei. Se for bom pra você, você pega. Se não for bom, você entra aqui e sai aqui, ok? Então, foi assim. Eu vi a necessidade de vender mais, porque eu precisava de mais dinheiro. Então, eu fui na igreja Nossa Senhora da Aparecida, que tem lá em Trindade, uma igreja enorme. Eu acho que a maioria das pessoas conhece, porque ela é visitada por muitas pessoas de todo o Brasil, acho que até gente que é de fora. Então, eu fui nessa igreja, fiz uma promessa de que se eu vendesse os meus tapetes, eu ia tirar 5% de cada unidade de tapetes que eu vendesse e ia fazer uma doação. Podia ser qualquer coisa, uma cesta básica, fralda geriátrica, qualquer coisa, gente, que eu pudesse comprar com esse dinheiro, eu ia dar, né, uma doação com 5%. Então, eu comecei a vender, gente, eu vim embora e vendia. Nossa, eu vendia. Eu fazia, vendia, fazia, vendia, fazia, vendia. Quem disse que eu tirei os 5%? Não tirei os 5%. Daí o tempo foi passando, o tempo foi passando, foi passando. E as minhas vendas foram caindo, foram caindo, foram caindo. Aí eu cheguei na minha mãe e falei, nossa mãe, eu tava vendendo tão bem. Por que será que as vendas diminuiu? Por que que minhas vendas caiu? Aí ela falou assim, uai, será que você não tá fazendo nada de errado? Aí eu peguei, não, tô fazendo tudo normal. Aí eu lembrei da minha promessa, que eu prometi pra Deus, que todas as vezes que eu vendesse um tapete, 5% desse tapete seria revertido em doações, né? Então era assim, eu ia tirar, eu vendo esse tapete aqui, vamos supor, por R$30. Eu tiro 5% desse dinheiro que eu vendi desse tapete e guardo. Eu faço outra peça, vendo, tiro 5% e guardo. Até juntar uma quantidade boa, que dá para eu fazer uma cesta básica, que dá para eu comprar umas fraldas geriátricas para levar para o asilo, ou até mesmo ajudar alguém que esteja precisando de alguma coisa. Como é pouco, não é assim todo mês que eu consigo tirar uma quantidade boa, né? As vendas não são grandes. E também naquela época não era tão grande, né? Então, eu não tirava, gente. Eu não tirava e as vendas diminuiu bastante. Eu voltei nessa igreja, eu ia muito nessa igreja, né? Eu ia assim, muito assim. De hoje, que eu não vou nenhuma vez, eu ia até algumas vezes. Então, eu voltei nessa igreja, ajoelhei, pedi perdão pra Deus, né? Que Deus me perdoasse pelo erro que eu tinha cometido.
E que a partir daquele momento eu jamais ia me esquecer de tirar esses 5% de cada tapete que eu vendesse. Enquanto eu fizesse tapete em toda a minha vida, eu ia tirar 5% de cada tapete e ia revestir ele em doações. Daí eu voltei para casa, né, com a minha fé inquebrável, inabalável. E comecei a vender novamente. Vendia. E assim, dava para eu tirar por ano, né? Eu guardava e juntava no final do ano e juntava e fazia uma cesta bem grande e levava lá no asilo. Com frutas, verduras, né? Eu preferia levar frutas e verduras. Daí depois, a minha irmã pegou e falou, Simone, fruta e verdura, a maioria das frutarias da cidade, né, mercado, frutaria, tem aquelas frutas, verduras que não dá mais para vender. Então, eles pegam e levam para esses lugares, escola, creche, asilo, né, que é o lugar que eu doava. Então, é melhor levar produtos de limpeza, fraldas geriátricas. Daí eu comecei a comprar pacotes de fralda geriátrica e levar toalhas brancas também. Eles sempre pedem. Todo final de ano eles montam uma listinha também das pessoas que ficam no asilo com os presentes que eles querem. Tipo assim, você pode apadrinhar um paciente, né? E aí eles pedem alguma coisa, um sapato, uma blusa diferente, uma calça. Tem gente que pede brinco, pulseira, né? As senhoras mais vaidosas. Então, assim, sempre 5% de cada peça que eu vendo, ela é revestida em doação. Nunca comentei isso aqui pra vocês, né? Também não é pra querer se amostrar, é só uma coisa que eu faço, que eu acho que é bom até pra quem tá começando aí, quer fazer. Mas, gente, a gente não é obrigado a prometer nada, né? A gente não é obrigado a prometer nada, mas a partir do momento que a gente promete, aí sim a gente tem que pagar aquilo, né? Já que prometeu, tem que pagar. E outra coisa que eu queria falar em relação à bis, que eu falei aí no início pra vocês. Eu pagava essa bis, era um consórcio. E aí eu falei que eu só ia tirar ela quando eu tirasse a minha carteira de motorista. Que eu morria de medo das polícias, não sei porquê. Aí, então, eu fui, tirei a minha carteira de motorista. Na época, eu nunca imaginei que eu ia ter um carro na minha vida, na época. Eu fiz o consórcio da bis, eu tinha medo de bis, eu morria de medo. Eu pensava assim, gente, eu nunca vou comprar uma moto, porque o dia que eu comprar uma moto é a mesma coisa de eu estar comprando a passagem para minha morte. Eu tinha isso na minha cabeça, olha as ideias. E aí eu nunca quis comprar. Eu ia para o meu serviço de pé, de bicicleta, e o povo falava assim, nossa, você trabalha tanto, por que não compra uma moto? E eu, não vou comprar moto não. O dia que eu comprar minha moto é a mesma coisa que eu tô comprando a passagem para minha morte. E aí eu não tinha coragem de comprar. Daí um dia eu pensei, moço, vou parar com isso e vou entrar num consórcio de uma bis. Entrei nesse consórcio da bis, comecei a pagar. Aí assim que eu tirei a minha carteira de motorista, que eu já tava com ela, eu fui e dei um lance no consórcio e a moto saiu pra mim. Zero, gente, zero. Só que aí eu falei, né? Eu ia muito na igreja evangélica que eu ia muito. Aí lá no dia, na igreja, eu prometi pra Deus que se a minha bis saísse no lance, o primeiro lugar que eu ia com ela seria na igreja pro pastor orar na chave da bis, né? Pra que Deus abençoasse a bis. E eu não fui, gente. Sabe onde que eu fui no primeiro dia com a minha moto? Fui num bar. Num bar não, numa lanchonete, né? Bar é onde vende pinga. Eu fui numa lanchonete. E comi espetinho e tal, lá, me diverti, mas não fui na igreja. Então, assim, eu acho que tudo que aconteceu foi tipo que um aprendizado pra mim. A gente não é obrigada a prometer, mas é obrigada a cumprir o que prometeu. Então, hoje eu não faço mais isso. Igual agora eu tô com a promessa da Coca, né? E eu não quebro, gente. Eu fico aqui, a minha cabeça dói, a minha boca, ela chega saliva de vontade de beber Coca, mas eu não bebo.
não bebo de jeito nenhum. Eu falei, eu ia fazer de 60 dias, mas eu fiquei com medo, né? Porque 60 dias é muita coisa. Hoje é 24 de maio, então aí tem menos de um mês. Eu já tô nos primeiros dias, então, nossa senhora, minha cabeça ficou doendo aquele tanto de dia, né? Toma remédio não adianta. Enquanto eu não bebesse a coca, não ia parar de doer, mas eu persisti até ela parar de doer, né? Com remédio mesmo, sem precisar de tomar a coca. E aí eu comecei, né? O crochê dessa forma, nunca mais eu parei, sempre fazendo. Eu abri a minha loja, a primeira loja que eu abri. Depois eu vou falar pra vocês como que eu abri essa loja. Talvez eu grave um vídeo assim, né? Porque demora aí uns 20 minutos de vídeo, né, gente? Pra gente contar essas histórias. Então, eu abri essa loja, a primeira loja, e eu fazia pintura em panos de prato. Eu acho que eu não vou ter nenhum aqui mais pra vocês verem. E eu fazia pintura nos panos de prato e eu vendia nessa loja. Depois eu mudei pra loja que era aqui na frente de casa. E eu comecei a fazer crochê. Eu comecei a fazer crochê, né, assistindo os vídeos no YouTube. Eu abri um canal e eu abri pra Ana Clara esse canal, que é o canal de crochê. E aí, mas a Ana Clara era muito vergonhosa, é muito bonitinha, gente, o trenzinho mais bonitinho que a Ana Clara era. Ela é muito bonita hoje, mas ela, assim, era uma criancinha muito bonitinha. E eu queria que ela gravasse alguma coisa pro YouTube, mas ela não tinha coragem não, morria de vergonha. Então, eu comecei a fazer o tapete fácil e econômico, né? Muito rápido, fácil e econômico. E eu comecei a vender nessa loja aqui da frente que eu tinha. E o povo elogiava demais. Nossa, mas eles elogiavam. Nossa, Simone, mas que tapete lindo. Nossa, eu vendi ele a R$25. Nossa, mas esse tapete é lindo demais. Nossa, mas é maravilhoso e tal. E eu fiquei pensando, sabe? Eu gravava conteúdo da loja pro canal. E eu fiquei pensando. Gente, e se eu gravasse a videoaula desse tapete? Coloquei um forro, né, vermelho, na época lá, eu nem percebi, mas ele era cheio de pluma. Forrei a mesa com esse forro vermelho. Comprei esse barbante bege, pensei, vai dar certinho, né, vai dar pra ver os pontos. E gravei, como eu ia muito em Goiânia, eu comprei o tripé que eu uso até hoje, aquele ali, ó. Eu uso ele até hoje, gente. Até hoje. Acho que eu paguei R$100 nesse tripé. E eu gravei esse primeiro vídeo. Editei lá, eu não sabia como colocar capa, eu não sabia como mostrar ele primeiro. Pra mim, as pessoas faziam 2 peças e mostrava o primeiro, né? E depois gravava, mas não era, é totalmente diferente. Aí eu coloquei, ele não tem capa lá, né? Na hora que vocês verem o vídeo lá, ele não tem capa no vídeo. Mas hoje ele tem mais de 1 milhão de acessos, gente. Foi o primeiro vídeo que eu gravei de crochê. Foi o segundo vídeo de crochê, porque o primeiro eu acho que foi uma florzinha, a florzinha que tá vendo. Depois eu gravei esse tapete e hoje ele bate 1 milhão, mais de 1 milhão de acessos, de visualizações. Foi por causa dele que eu fui monetizada lá no canal. Foi por causa dele que eu recebi o meu primeiro pagamento lá do canal. Eu recebo até hoje, né? Teve meses aí de eu receber um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não. E agora eu recebo todo mês daquele canal. Desse canal aqui, gente, eu ainda não recebo. Então, por favor, deixa seu joinha, compartilha o vídeo aí. Deixa um comentário pra estar me ajudando aqui, tá? Pra eu poder conseguir receber desse canal aqui também. Esse canal aqui, ele já é monetizado, mas eu ainda não recebo. Queria frisar aqui também uma outra coisa, que da Bis, que eu tava falando que eu fiz a promessa de levar a chave na igreja, né? E eu não levei. Então, eu tive o meu primeiro acidente com essa Bis. Já falei pra vocês como que o crochê entrou na minha vida, né? Então, ele permanece até hoje. Eu comecei a gravar vídeo. E eu sempre vendia os crochê na minha loja. Sempre.
Eu fazia, vendia, fazia, vendia, fazia, vendia. Quem viu aí os primeiros vídeos lá no canal Simone Silva Crochê, vai ver que tem bastante crochê assim, ó, embaixo nas araras que eu tinha. Então, eu vendia bastante, comecei a fazer vídeo pro canal, e aí o canal começou a me render, eu continuei fazendo mais crochê, porque eu precisava de ter vídeo lá no canal. E aí, eu fechei essa loja, abri uma outra loja, e eu continuei vendendo crochê, continuei gravando vídeo de crochê pro YouTube. Daí veio a pandemia, eu fechei a minha loja e a Ana Clara, na época da pandemia, ficou na avó dela. E eu fiquei em casa, sozinha, na pandemia. Gente, vocês vão pensar que é ironia minha, mas na época da pandemia foi o mês que eu mais recebi, eram os meses que eu mais tinha dinheiro. Eu sei que teve gente que passou fome, né? Teve gente que passou necessidade, mas na época da pandemia, pra mim foi a melhor época, porque eu tava dentro de casa, sozinha, mas eu gostava, né? Eu gosto até hoje de ficar sozinha, de ficar no silêncio, de ficar quietinha. Eu gosto, eu amo isso. Eu sabia que a minha filha estava muito bem, né? Que minha filha estava sendo protegida, alimentada, muito bem cuidada na casa da avó. É um lugar que ela é muito bem cuidada. Então, eu tinha zero preocupação com ela. Zero, gente. E eu comecei a fazer vídeos, mais videoaula pro YouTube, né, pro outro canal Simone Silva Crochê. Então, o meu rendimento lá estava sendo melhor do que na loja que eu tinha. Na loja eu pagava R$700 de aluguel, pagava água, energia e internet. O que eu conseguia vender nessa loja, eu conseguia pagar mal essas contas. E eu ainda tinha que repor as mercadorias que eu vendia. Então, assim, se eu fosse contar o meu lucro, era isso aqui, né? Era pouquíssimo. Na minha casa, eu pagava o meu aluguel, a minha água, a minha energia e a internet. Então, eu tinha duas despesas, né? Com as mesmas coisas, aluguel, água, energia e internet, na loja e na minha casa. Quando eu fechei a loja, que foi na época da pandemia, eu vim para minha casa e estava pagando só um aluguel, só uma água, só uma energia e só uma internet. E recebendo bem mais, porque o que eu recebia do YouTube dava para eu comprar os meus barbantes para gravar mais vídeos, né? E além de comprar os barbantes para gravar os vídeos, eu vendia os tapetes. Então, o próprio tapete que eu vendia pagava o barbante. E o dinheiro que eu recebia do YouTube era só para mim. Era lucro de 100%. Então, eu pagava água, energia, internet, comia muito bem. Hoje eu como muito bem, né, gente? Graças a Deus, comi sempre muito bem. Mas assim, eu tô falando naquela época da pandemia, que tinha gente que tava passando por necessidades grandes, eu tava comendo muito bem, né? Eu tinha air fry, eu comprava carne pra assar, eu bebia coca todo dia, igual eu bebo todos os dias agora que eu parei. Mas assim, foi uma época que pra mim foi muito boa. Na época da pandemia, eu sei que teve muita gente que passou muita necessidade, mas foi a melhor época, que eu ficava em casa, eu não saía para lugar nenhum, eu não gostava de sair para lugar nenhum, eu não gostava que as pessoas viessem na minha casa. Então assim, para mim eu tava no paraíso, sozinha, sem ninguém me visitar, sem eu precisar de ter que sair para lugar nenhum, tudo era feito online. Nossa, era o trem mais bom do mundo. Então, foi assim que o crochê entrou na minha vida e ele permanece até hoje. Graças a Deus, eu sou muito grata a Deus pelos dons que Deus me deu, pelas minhas mãos, né? Sempre oro para que Deus fortaleça minhas mãos, que me dê mais força, né? Que não deixe os pulsos doerem muito. E é isso. Agora eu vou contar para vocês que era o que eu tinha que ter contado lá no início da bis, né? Que eu prometi. Então, eu não fui para a igreja no primeiro lugar com a minha bis. E eu comecei a ter acidentes com essa bis. O primeiro acidente foi com a Ana Clara. Ela era pequena, eu acho que ela tinha... Foi em 2012, gente. Eu acho que ela tinha 6 anos, né? Ela tinha 6 anos de idade, eu acho. Não sei, 10 anos, não lembro mais.
E era o meu último dia de férias, eu tinha acabado de chegar de Rondônia, que eu fui visitar o meu pai pela primeira vez, depois que a gente tinha vindo embora pra cá, em Rondônia. Meu pai mora lá, quem não sabe, eu sou de Rondônia, de Guajará-Mirim, Rondônia, próximo ali à Bolívia. Então a gente chegou e a Ana Clara queria muito ir na piscina. Mamãe, eu quero ir na piscina, mamãe, eu quero ir na piscina. E eu fui levar ela na piscina. Só que antes da gente ir pra piscina, eu falei, a gente vai comprar um lanche lá no centro e a gente almoça lá. Tá, viemos aqui no centro. Aí, como eu não queria passar por uma rua, eu fui tentar passar pela outra rua. E eu andando devagarzinho, né, porque eu ainda tinha medo. A minha bis, acho que não tinha nem placa, gente. Minha bis era 0, 0, 0, 0, 0. E vinha um motoqueiro atrás, eu acho que era um motoqueiro de uma farmácia. E ele tava acelerado, sabe? Eu fui na rua e aí eu cheguei um pouquinho pro lado direito. Quando eu cheguei pro lado direito, o homem que estava estacionado no carro abriu a porta do carro e eu bati. Eu voei longe e a Ana Clara, não sei nem como que ela caiu. E eu não conseguia levantar, minha perna não mexia, meu braço ele não mexia. Eu fiquei imóvel no chão, a Ana Clara não chorava e eu pensei, misericórdia, Senhor, minha filha morreu, ela não tá chorando, ela não fala, ninguém fala nada. Aí um homem pôs uma folha assim, ó, pra tampar do sol. E eu falei assim, moço, minha filha, cadê? Aí uma menina veio com ela no colo e pôs assim, sabe? E aí me mostrou ela não deu nada, gente, nenhuma arranhada. Aí o pessoal chamou o corpo de bombeiro, né? O corpo de bombeiro foi bem aqui, ó, gente, próximo aqui de casa hoje. Aí o corpo de bombeiro veio e me levou, né, na maca lá. Mas aí, quando eu cheguei lá, os médicos demorando demais. Nossa, que médico que demora, misericórdia. E eu sentada na cadeira de roda, aí eu fui fazer assim, ó, eu peguei na cadeira e fiz assim. Na hora que eu fiz assim, essa clavícula aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Não vai dar pra ver, mas bem aqui, tá vendo, ó? Ela tem um nó, porque o osso da clavícula, ele foi colado desse jeito aqui, ó. E aí, na hora que eu fui mexer, a clavícula fez... Gritei, gente. Do tanto que esse trem doeu. Doeu demais. Aí o médico veio, aí eu quebrei a tíbia. Quebrei não, trincou a tíbia e quebrei a clavícula. Tive que ir pra Catalão. Os médicos daqui fez uns trem tudo esquisito, né? E como eu tinha plano nessa época, eu tinha plano particular do IPASGO não, Unimed. Ah, não sei, eu tinha um plano lá, eu esqueci qual que é. Era um plano muito bom, viu? Um plano ótimo. Aí eu fui pra Catalão, chegou lá, o médico fez raio-x e tudo. A minha tíbia, gente, vamos supor aqui, né? O osso. Ela faltou 1 centímetro para quebrar. E o médico falou que se quebrasse, eu ia ter que fazer cirurgia. Então, eu tava pedindo a Deus que ela não quebrasse, né? Pra eu não precisar de fazer cirurgia, porque era cada cirurgia feia que eu via naquele hospital. Misericórdia. Aí eu pensei, não, Jesus não vai deixar eu entrar nessa cirurgia, né? Daí eu fui, o homem colocou o gesso na minha perna inteira, eu tinha que andar, eu fiquei acho que foi 90 dias andando de cadeira de roda, com o braço engessado aqui e o gesso todinho na minha perna, porque eu não podia nem triscar o dedão no chão, não podia, porque se eu triscasse, ele falou que aqui, né, é o joelho, ó, ele dobra. Então, ele teve que ficar com o gesso aqui, né, todinho na minha perna, daqui até no tornozelo. Se eu triscasse o dedão no chão, ele disse que o impacto vinha, né, com o osso na tíbia. Então, o que estava trincado podia quebrar. Então, eu não podia pôr o pé no chão. Tomava banho de buchinha, gente, passando paninho, não podia molhar. Ai, foi uma época sofrida, viu? Deus me livre, não desejo isso nem pro meu pior inimigo, que eu nem tenho, graças a Deus. E aí, desse acidente, quando eu tava melhorando, eu fui no Pesque Pague comer um peixe e eu caí de novo. E a moto caiu em cima desse joelho meu, eu já tava quase sarando, o joelho, a tíbia tava colando já.
E eu falei, misericórdia, vou ter que fazer cirurgia, mas aí não deu nada, só abalou a carne da perna, meu joelho inchou na hora, ficou desse tamanho. E aí eu fui só tendo, gente, acidente com essa bis. Por isso que eu vendi ela, né? E aí a irmã lá da igreja ainda viu isso, aí que eu quis vender mais, eu troquei no carro. Foi assim que aconteceu. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Ficou um vídeo enorme. Tomara que vocês assistam também. Se vocês gostarem, deixa o joinha. Compartilha aí, gente, no grupo de WhatsApp aí de vocês. Para que o YouTube me note aqui, né? E eu comece a receber desse canal aqui, né, gente? Porque desse canal aqui eu ainda não recebo. Eu recebo só lá do crochê. Desse aqui eu ainda não recebo. Eu acho que também por falta de constância, né, gente? Eu falo que vai ter vídeo todos os dias e acaba que não tem. Mas eu tô me policiando contra isso aí, sobre isso aí, né? Tô deixando vídeos gravados para que não falte vídeo. De segunda a sexta ter vídeo aqui nesse canal. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!